Então, estão gravando. Graça e paz a todos. Vamos começar o nosso culto. Então, vamos começar fazendo a oração, clamando ao Senhor, colocando as nossas vidas diante de Deus. Eu quero pedir a Priscila. Priscila, você ora para a gente aí agora? Priscila vai orar para iniciarmos o nosso culto. Pode orar, Priscila. Priscila, abre o microfone. Peraí. Esqueci, peraí. Vamos orar. Paizinho, nós estamos aqui para te agradecer, primeiramente, pelo Pai bom que o Senhor é conosco, um Pai maravilhoso, um Pai que tem cuidado. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor comanda nossas vidas, ó Pai. Sei que o Senhor tem o melhor para todos nós. Sabemos que tudo isso vai passar, é só uma tempestade, sabemos que o Senhor está no comando de todas as coisas, Pai. Te peço, ó Deus, por cada irmão que está aqui, ou até mesmo aqueles que não estão, Deus, que o Senhor esteja sobre todas as vidas, sobre todas as famílias, ó Deus, trazendo calmaria, trazendo tranquilidade para cada lar, ó Deus, para que possamos viver bem nesse tempo que estamos passando, ó Pai. Esteja conosco, nos tranquilize, esteja no comando, Deus, sabemos que o Senhor está, mas que toda a ansiedade, tudo que não pertence a Ti, seja lançado fora sobre nossas vidas, ó Pai. Esteja nos consolando todas as famílias, ó Deus. Obrigada por tudo, que o Senhor esteja com cada um aqui, que esse culto pode ser um culto oferecido para Ti, ó Deus. Todo louvor seja para Ti, ó Deus. Obrigada por tudo nessa oração que eu te faço. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor. A Rafaela e o Laucione vão nos conduzir num período de adoração ao Senhor. Rafa e Lau, estão com a palavra. Quer falar? Boa noite a todos os irmãos, a paz do Senhor, a todos. Bom, nós estamos felizes, né, queridos, por estar aqui louvando ao Senhor, essa oportunidade de estar adorando o nome do Senhor, mesmo distantes. Nós sabemos que, apesar desse coronavírus aí, as lutas continuam, né, as dificuldades continuam nas nossas vidas, nas vidas das pessoas, mas nós temos que entender todos os dias que o Senhor é aquele que cuida de nós, independente das circunstâncias. O Senhor, apesar do seu tamanho ser tão grande e tão poderoso, Ele olha individualmente para cada um de nós, conhece nosso coração, as nossas necessidades, e sabemos que o Senhor é Deus e Ele está conosco. Mesmo no nosso cantinho em casa, o Senhor continua cuidando de nós com amor. Vamos então declarar isso, que o Senhor cuida de nós. Eu preciso aprender um pouquinho. Eu preciso aprender um ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Declare, Deus cuida de você, querido. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Não sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar
existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso abrir mais de mim, que Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não estou sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos continuar louvando a Deus, dizendo que Ele é tudo que nós precisamos, é o nosso respirar, é a essência da nossa adoração. Que possamos, queridos, ter essa certeza no nosso coração, que apesar de tudo, podemos tomar nossos cuidados, podemos nos preocupar com a economia, podemos até ficar ansiosos pelo dia de amanhã, mas nós sabemos que se o Senhor não estiver na nossa vida, nada dá certo. Sabemos que se o Senhor não estiver na nossa vida, não adiantam os planos, não adiantam os preparados, nada, porque o Senhor é tudo que nós precisamos. Então vamos declarar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Declare, querido, para Jesus. E perdido estou sem ti. Mais uma vez eu vou dizer. Eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pois sabemos que o Senhor é aquele que está conosco, é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Sabemos, meu Deus, que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, nosso melhor amigo, Pai. Que apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades que enfrentamos, sabemos que o Senhor permanece conosco e sabemos que sem Ti não somos nada, mas com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Meu Deus, em nome de Jesus, continue, Pai, conosco, cuidando, suprindo as nossas necessidades. Essa é a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém, pastor. Amém. Glória a Deus. Muito bom ter todos os irmãos aqui que estão acompanhando com a gente. Muito bom, queridos. Agora,
eu queria que a gente tivesse um tempinho, se alguém tem algum motivo de oração, algum pedido, algum agradecimento. Então, se alguém tem algum motivo de oração, você pode abrir seu microfone e fazer, tá bom? Fazer o seu pedido ou o seu agradecimento. Então, eu vou fechar aqui o meu microfone e quem quiser fazer um pedido é só abrir o microfone e fazer, tá bom? Tá por ordem. Alguém? Fala, filho. Eu, pastor, Então fala. que esse coronavírus vai embora no nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Que a gente volte para as aulas, continuar as aulas. Amém. Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Só lembrar de abrir o microfone, tá, irmão? Quem quiser fazer algum pedido, algum agradecimento. Pastor, eu queria pedir pelas famílias, né, que estão sofrendo, né? Muita gente, estava até conversando com a minha patroa hoje a respeito disso, ela falou que tinha muita gente pedindo cesta, essas coisas assim, passando necessidade mesmo. Pessoas que foram mandadas embora, né? Então, assim, isso nos comove, né? Por mais que eu estou trabalhando, por mais que eu acho que está trabalhando, isso me deixa triste, porque o outro irmão está sofrendo, né? Está sem emprego. Então, que Deus tenha misericórdia, né, dessas famílias, possa suprir, possa mandar pessoas, possa nos usar também para estar abençoando essas pessoas, entendeu? Amém. Esse é o meu pedido. Amém. Mais alguém? Então, nós vamos orar. Eu quero aproveitar, então, o pedido da oração da Priscila e eu queria fazer um apelo aos irmãos sobre a questão das cestas básicas. Então, nós temos, né, o Ministério de Ação Social, a gente está retomando esse ministério com a irmã Lisete, com a Tânia. E então, nós tínhamos uma cesta, nós não temos mais cesta lá na congregação para a gente distribuir. Então, se algum irmão tiver no coração o desejo de doar algum alimento, pode entrar em contato com a Tânia, com a irmã Lisete, tá bom? Que nós vamos, se o irmão conseguir levar na igreja, a gente pode marcar um dia, um horário, para o irmão levá-la na igreja, ou se não, se o irmão tiver dificuldade, precisar que a gente busque, para a gente tentar exatamente isso, querido, suprir as necessidades das pessoas que estão precisando. E aí também eu quero aproveitar essa oportunidade, que a gente está falando sobre essa questão da cesta. Se algum irmão estiver precisando, querido, pode nos procurar, amém? Nós estamos aqui para isso, para nos ajudarmos. Então, se tiver algum irmão precisando de alimento, tá? Precisando de algum tipo de ajuda, talvez um medicamento, não sei. Então, pode procurar a irmã Lisete, pode procurar a Tânia, ou pode me procurar também. E a gente vai tentar se mobilizar para poder estar ajudando os irmãos. E aí também, dentro, né, daquilo que a gente for sabendo de algumas pessoas, também nós vamos ajudar as pessoas que estiverem precisando. Mas para isso a gente precisa deste material na congregação também. Então, quem tiver o desejo no coração, possa fazer isso que nós acabamos de indicar. A outra coisa que algumas pessoas têm me procurado é sobre a questão do dízimo, como entregar. Então, eu quero dar um aviso aqui, né, que eu acredito que isso é algo para nós mesmo, para a igreja. Então, você pode procurar o Adenilson, depois eu disponibilizo o contato dele lá no grupo, e aí ele está colocando ou para ir lá entregar lá para ele, lá na igreja, que ele está todo dia pela manhã, ou também transferência via conta bancária. Então, eu queria avisar aqui de uma forma geral, porque tem alguns irmãos me procurando em relação a isso, me perguntando. Então, talvez você estava com essa dúvida aí também. Então, essa é a forma que a gente está usando para a questão dos dízimos e as ofertas. Amém, querido? Vamos tentar fazer essa arrecadação dos alimentos, né? Separa aí alguma coisinha. Tem muitas pessoas, como a Priscila falou, precisando da nossa ajuda.
Então vamos orar neste momento, vamos clamar ao Senhor. Eu queria pedir a Tânia que orasse para nós neste momento, pelos motivos apresentados, e orar por todos nós, pela nossa congregação, pela nossa família. Pode orar, Tânia. Pai amado, Pai querido, eu te agradeço por tudo que nós temos passado, Pai, pelas famílias que nós temos. O Senhor tem nos abençoado, Pai, cada vez mais, nos dando oportunidade para estar mais perto de Ti durante o dia. Pai, eu te agradeço por tudo, Pai. Eu sei que nós estamos enfrentando essa dificuldade com esse vírus, mas é no nome de Jesus, ó Pai, que eu te peço que o Senhor esteja com a sua mão poderosa sobre nós, nos livrando, nos dando força e ânimo para nós retornarmos, ó Pai, a nossa vida normal, e que o Senhor possa varrer esse mal que está sobre o Brasil, sobre o nosso mundo, porque cada vez mais a gente tem notícias, porque, Pai, eu sei que eu estou à frente lá, né, da saúde, mas eu sei que o Senhor enviou o seu anjo guerreiro para estar ali comigo, junto com os profissionais que estão também, mas também eu quero te pedir também pelos outros profissionais, Pai, pelos policiais, né, pelas pessoas que estão trabalhando nas lojas, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa ter misericórdia. Ó Pai, não jogue tua ira sobre o teu povo. Ó Pai, tem misericórdia, Paizinho. Eu te peço neste momento, ó Pai, que o Senhor visita cada família, ó Pai, cada igreja, ó Pai, em unidade, que agora está nas suas casas, refletindo tudo aquilo que aconteceu, ó Pai, há um mês atrás, em questão de renovação do coração, ó Pai. Em nome de Jesus, eu te peço que cada um de nós possamos olhar para nós mesmos e entender, ó Pai, o que está acontecendo. Qual é a tua vontade, ó Pai, sobre nós? Porque eu sei que o Senhor quer mais e mais de nós, ó Pai. Nós possamos estar mais perto de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Tem misericórdia. Guarda, ó Pai, o pastor Max, guarda o pastor Ebeneze, guarda também, ó Pai, toda a igreja, ó Pai, em unidade. Que nós possamos estar mais perto de Ti cada vez mais, ó Pai, cada vez mais. Porque eu sei que nada serei sem Ti, nada sou sem Ti, meu Pai. Nós não somos nada sem Ti. É em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Amém. Eu queria compartilhar um texto bíblico com os irmãos. Está lá em Mateus, capítulo 25. Esse texto ele faz parte aqui de alguns versículos, de alguns capítulos aqui que narram os últimos dias de Jesus na Terra. Então, nós estamos na semana denominada, principalmente pela Igreja Católica, como Semana Santa, que foi a última, né, semana próxima ali ao sacrifício de Jesus. E eu queria ler um texto que relata exatamente como que Jesus, então, ele ensina, como ele está agindo no terceiro dia da semana, na terça-feira, né? Um dia como hoje, né? Só que há quase 2000 anos atrás. Então, esse texto aqui, ele fala exatamente desse dia, da terça-feira da semana, da última semana ali de Jesus antes da sua crucificação. Então, a gente tem o início desse relato, se você quiser depois fazer uma leitura e acompanhar, desde o capítulo 21, começa então a narrativa dos últimos dias, então, do início dessa semana, quando Jesus, então, ele chega a Jerusalém, ele entra no templo, aí
quando ele está entrando no templo, né, montado num jumentinho, e aí colocam ramos de parreira, de palmeiras, ramos de plantas no chão, capas para Jesus entrar. Depois Jesus entra no templo, aí tem aquela situação em que ele chega e vê aqueles mercadores vendendo, né, trocando dinheiro. Jesus derruba aquilo tudo e Jesus então fala contra aquela prática. Depois Jesus ele ensina ali sobre algumas questões importantes ainda, né, para o povo, para que eles pudessem entender. Jesus dá uma palavra profética falando também sobre aquele templo que não iria ficar pedra sobre pedra, que tudo aquilo seria destruído. Jesus também, neste período aí, dentro do domingo à segunda-feira, Jesus ele está ali com os fariseus e dentro do templo, os fariseus tentando achar alguma coisa contra Jesus para acusá-lo. E Jesus, então, fala do amor de Deus, ensina aquelas pessoas. Quando Jesus está voltando, então, de Jerusalém para um vilarejo, ele passa, então, por uma figueira que tem muitas folhas, mas não tem nenhum fruto, amaldiçoa a figueira. Então, essa é a narrativa, até no momento que nós estamos aqui, na terça-feira. E o que acontece, então, naquela terça-feira? Jesus ele está novamente ali no templo e ele vai ensinar algumas coisas muito interessantes, muito importantes para nós, neste tempo, entendermos. A partir do versículo 24, depois, então, que Jesus dá uma palavra ali sobre a destruição do templo, sobre algumas situações que iriam acontecer, os discípulos, então, chegam para Jesus e perguntam a ele, a partir do capítulo 24 de Mateus: Senhor, nos fala como que será os últimos dias. E Jesus começa uma narrativa, começa, então, a ensinar, a explicar como seria os últimos dias. E aí, o texto que eu quero ler com os irmãos está em Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo de número 31. Que é o final já desse relato aqui, quando Jesus está falando sobre algumas coisas que irão acontecer nos últimos dias. Então, no versículo 31, Jesus começa dizendo o seguinte: Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, Perdão, querido, deixa eu começar novamente. Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês, abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam em sua casa. Estava sem roupa e me visitaram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiros e o recebemos na nossa casa, ou sem roupas e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-los? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu estava com fome
e vocês não me deram comida, estavam com sede e não me deram água, eu era estrangeiro e não me receberam na sua casa, estava sem roupa e não me vestiram, estava doente e na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome ou com sede, ou como estrangeiros, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia, e não o ajudamos? O rei responderá: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas pessoas mais humildes, foram a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou assim: portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Amém, irmãos? Esse é o texto da palavra do Senhor. Esse é o texto, então, que nos traz o entendimento do que acontecerá nos últimos dias. E aqui, mais especial, o que irá acontecer quando Deus exercer o seu juízo sobre a terra. Nós não temos tempo para discorrer muito aqui nesse texto. Nós temos alguns minutos ali antes de fechar aqui a nossa transmissão. Então, eu vou falar bem rapidinho. Eu vou citar aqui apenas algumas questões para que nós possamos refletir. Primeira coisa, queridos, eu não posso afirmar aos irmãos que esses sinais que estão acontecendo agora, como o coronavírus, já é um sinal dos últimos dias, que daqui para frente irá acontecer o surgimento do anticristo ou alguma coisa assim. Eu não tenho condição de falar categoricamente para os irmãos dizendo é isso que vai acontecer. Mas eu posso me assegurar e dizer aos irmãos com muita tranquilidade que, sem dúvida alguma, nós estamos vivendo os últimos dias. Amém, irmãos? Eu creio que todos concordam com isso. E quando nós temos esse entendimento, essa realidade, ela se torna mais próxima de nós. E aí, nós precisamos entender uma coisa. Primeira coisa, o céu, ele é real. Amém? O nosso Redentor, ele retornará. Jesus, ele voltará e nos levará para morar com ele eternamente. Isso é verdade, isso é palavra de Deus. Você pode acreditar nisso, irmãos. Amém? Essa é a primeira coisa. Jesus virá, o céu é real. Mas se entendermos que o céu ele é real, irmãos, precisamos também entender que o inferno é real. Amém? Se entendemos que Jesus voltará e nos levará para morar com ele, precisamos entender também que naquele último dia, aqueles que não fizeram opção por Jesus, esses irão para o lago de fogo eterno, irão para o inferno, o sofrimento eterno. Isso também é verdade, queridos. Precisamos entender isso. Então, como que nós, neste tempo, precisamos então viver para que Jesus, de fato, seja o nosso pastor e nós então possamos ir com ele morar eternamente no céu? Primeira coisa que os irmãos já sabem, fazer a escolha por Jesus, receber a Jesus no seu coração como seu único e suficiente Salvador, entregar o seu caminho, a sua vida ao Senhor, abrir mão de você mesmo e deixar que Jesus reine sobre a sua vida, se arrepender de todo o pecado. Querido, a palavra de Deus diz, se nós confessarmos o nosso pecado ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo o pecado, para nos salvar, para nos redimir. Porque, querido, entenda isso, o seu pecado não é maior do que o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus é suficiente para nos perdoar de todo o pecado, para nos purificar, para nos salvar. Então, querido, se você ainda não fez essa escolha, este é tempo, este é o momento. O seu local, o local que Jesus quer para você não é o inferno, é o céu, amém? Então, este é o momento de escolha. Mas aí, querido, precisamos entender o seguinte, uma vez que fazemos essa escolha por Jesus, ela precisa ser genuína. E ela, então, vem acompanhada de alguns sinais. Alguns sinais bem rápidos aqui. Precisamos entender que quando aceitamos a Jesus, começa uma transformação em nossas vidas. Primeira coisa que nós entendemos aqui, que quando nós escolhemos por Jesus, a nossa vida tem outro sentido. E nós paramos de pensar apenas em nós mesmos. E começamos, então, a amar e a demonstrar o amor pelos nossos irmãos. Antes, um pouquinho aqui dessa narrativa, no dia anterior, ontem, na segunda-feira,
Um fariseu chegou então para Jesus e perguntou a ele: Senhor, qual é o maior mandamento? E aí Jesus disse: toda a lei se resume em 2 mandamentos. Amará o Senhor seu Deus sobre todas as coisas e amará o seu próximo como a você mesmo. Esses 2 mandamentos, Jesus resume toda a lei. Então, o primeiro, eu acredito que ele é bem entendido por nós. Precisamos amar ao Senhor de todo o coração. Precisamos, então, entregar a nossa vida e amar mais a Jesus do que a nós mesmos. Essa é a primeira coisa. O segundo, amar o nosso próximo como a nós mesmos. E percebe aqui, querido, que quando... Meu tempo está acabando, eu vou encerrar. Quando Jesus ele vai falar sobre aqueles que eram servos de Deus, ele faz o seguinte, olha o que Jesus diz. Ele diz assim: olha, quando eu estava com sede, vocês me deram água. Quando eu estava com fome, vocês me deram comida. Vocês me deram abrigo. Vocês cuidaram de mim. E aí os salvos, eles perguntam: mas Senhor, quando nós fizemos isso? Nós não estamos lembrados. Porque para eles, fazer aquilo era algo normal, era algo comum. Por isso, então, eles não viram isso como algo a mais. Mas aí é interessante que quando Jesus ele vai falar também sobre esses últimos dias, só que lá em Mateus capítulo 7, ele diz então que quando ele se reportar para os incrédulos, dizendo a eles que eles vão para o lago de fogo eterno, eles vão dizer assim: mas Senhor, no seu nome nós expulsamos demônio, nós pregamos, nós curamos, nós fizemos sinais e maravilhas. E o que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque muitas vezes aqueles que seguem a Jesus, mas ainda não tiveram uma entrega de vida genuína, vai acabar o tempo agora, queridos. Seguem a Jesus, mas não tiveram uma entrega de vida genuína. Só um minutinho. Nós vamos fechar aqui. É só o irmão entrar de novo naquele mesmo lugar, tá bom? Vamos tentar fazer isso para a gente retornar para fechar, porque o meu tempo vai acabar aqui e vai fechar a transmissão, porque é só 40 minutos que nós temos nesse modelo. Tá bom, querido? Então vai fechar aqui e os irmãos entram novamente, tá bom? E aí a gente dá continuidade. O tempo vai fechar aqui. Ainda não acabou. Então eu vou falando. Quando acabar aqui, os irmãos já sabem como fazer. Então, queridos, os sinais que acompanham os salvos por Cristo Jesus é o amor. Amém, irmãos? É o amor pelo próximo. É o amor por Deus.